Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biolodúvidas. Eu me chamo Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral, e eu espero muito que essa aula aqui possa te ajudar. E claro, não esquece de deixar o teu like, que isso ajuda muito o canal Biolodúvidas. Simbora para a aula! Mas é claro que antes de entender meiose, você precisa compreender outras coisinhas que são fundamentais para você entender esse processo de formação de gametas, tá? As células se dividem e podem ou não gerar cópias idênticas. Então, a principal diferença entre mitose e meiose, eu vou estar gravando para vocês uma aula explicando melhor a diferença entre mitose e meiose, mas um ponto principal é esse. Na mitose, as células que surgem a partir da célula-mãe são células iguais. Já na meiose, as células que surgem a partir da célula-mãe são células diferentes. Como a aula hoje é sobre meiose, eu vou explicar para você bem direitinho o porquê que essas células ficam diferentes, tá? Como você pode ver aqui nesta imagem que eu coloquei, células iguais. Nesse caso aqui é uma mitose. Então você vê aqui duas célulazinhas e elas originam duas células iguais. E a mitose acontece para quê? Só para poder ficar para poder desencarregar a consciência, tá? Crescimento e reparação dos tecidos, reprodução assexuada e unicelular, isso porque bactérias se reproduzem por bipartição e literalmente é um processo de mitose que está acontecendo ali, tá? E produção de gametas em plantas. As plantas não produzem gametas por meiose, e sim por mitose. As plantas produzem esporos por meiose, tá? Quando uma célula se divide em duas, geneticamente iguais, recebe o nome de mitose. E a mitose, eu já gravei uma aula aqui para passeio direto, explicando para você o jutsu, para você nunca mais esquecer a mitose, que é prófase, metáfase, anáfase, telófase. Eu vou estar hoje descrevendo o que acontece também em cada uma dessas etapas, tá? Já na meiose, o que é que você vai encontrar? Duas células, ou melhor, uma célula-mãe vai estar dando origem a 4 células filhas geneticamente diferentes. Nessa imagem aqui eu coloquei só 2 células para tu poder entender que elas são diferentes da célula-mãe, tá? E a meiose vai estar acontecendo para produção de gametas e produção de esporos em plantas. Essas premissas aí adoram perguntar em provas de vestibular. Por isso que o ideal é que você anote, tá? Quando uma célula se divide em 4, geneticamente diferentes da sua mãe e diferentes entre si, recebe o nome de meiose. Então, a divisão celular que você vai conhecer agora é a meiose, que é essa divisão que tem a capacidade de uma célula-mãe originar 4 células filhas geneticamente diferentes. Os vestibulas, Enem e qualquer vestibular tradicional, adora te perguntar quais são os fatores que levam a essa diferenciação celular, ou seja, que levam a essa variabilidade celular que acontece na meiose, ok? Então, olha só, diploide carrega 2 cópias do mesmo cromossomo e haploide uma. Eu resolvi colocar esse slide aqui porque às vezes acontece de alguns estudantes terem dúvidas quanto ao que é diploide e haploide. Isso porque meiose só acontece com células diploide, tá? E a mitose tanto pode acontecer com células diploide como com células haploides. Então veja só aqui um exemplo de uma célula diploide. Ela tem 40 cromossomos, tá? E ela, quando se divide, note que 2N está expressando que ela carrega 2 cópias do mesmo cromossomo. Então, quando sofre um processo de mitose, por exemplo, vai originar 2 células com a mesma quantidade de cromossomos. Nessa outra imagem também é um exemplo de uma mitose. Patrick, aula de meiose, está falando de mitose, é porque você só vai entender meiose se primeiro entender mitose, tá? Aqui você vê também uma célula haploide, onde só vai carregar um lote, ou seja, uma cópia do cromossomo, e esse cromossomo ele vai acabar se duplicando e depois se separando, tá? Formando 2 células com a mesma quantidade de cromossomos da célula-mãe, tá? Então tem 16, 16, 16. Meiose vai estar acontecendo exclusivamente com células diploide e irão formar 4 células filhas haploides, ou seja, com a metade da quantidade total de cromossomos. Por isso que nós, seres humanos, nós temos 46 cromossomos em nossas células somáticas
e 23 cromossomos em nossos gametas. E isso acontece por conta que a meiose é uma divisão celular reducional. Ela reduziu pela metade a quantidade de cromossomos para possibilitar que, quando ocorra o processo de fecundação, N mais N fique 2N. N vem do gameta masculino, N vem do gameta feminino, ocorreu a cariogamia e o cariótipo que vai ter naquela célula é de 46 cromossomos, tá? Então, olha só, indo direto ao ponto, mitose ocorre em células diploide ou haploides e meiose ocorre apenas com células diploides. Anote isso em seu caderno, que isso adora perguntar em prova, tá? Essas divisões fazem parte do ciclo celular, tá? Eu ainda vou gravar para vocês uma aula explicando melhor com relação à intérfase, mas um ponto principal é, a célula só vai se duplicar, ou melhor, só vai se dividir se primeiro aconteceu a duplicação do material genético. A duplicação do material genético acontece na fase S, tá? Que é uma fase que existe na intérfase. Intérfase é a fase que vem antes da divisão celular, seja mitose, seja meiose, e a intérfase tem 3 fases. G1, que vai produzir proteínas, S, que acontece a duplicação do material genético. Vou estar gravando para vocês aqui uma aula exclusiva sobre duplicação DNA, tá? A fase G2, que é uma fase que produz proteínas e prepara a célula para a divisão celular. Quando vai acontecer a mitose e a meiose, já aconteceu a duplicação do material genético, tá? Então aqui nós temos a meiose em síntese. Olha só, acompanha comigo aqui, tá? Patrick, cadê as fases? Vamos já para as fases. Eu quero que você entenda primeiro isso daqui, tá? Deixa eu mudar aqui o ponteiro, botar uma corzinha bonitinha, tá? Bom, olha só, normalmente a célula tem 46 cromátides. Quando ocorre a duplicação na fase S da intérfase, produz 46 cromossomos duplicados, tá? 46 cromossomos duplicados. Então, o que é que vai acontecer na meiose? Ocorrem 2 divisões consecutivas para possibilitar a redução e depois manter a quantidade de células, fazer com que as células tenham depois a quantidade reduzida de cromossomos da célula-mãe. Então, por exemplo, olha só, na meiose 1 ocorrem 2 fenômenos que são fundamentais para gerar variabilidade nos gametas que irão ser formados. Acontece a separação dos cromossomos homólogos e ocorre o crossing over. Então, a meiose 1 ela é caracterizada por ser reducional. Então, os cromossomos que estão duplicados nada mais são do que separados. Então, ocorre na meiose 1 a separação dos cromossomos duplicados. É o marco da meiose 1, separação dos cromossomos homólogos, ou seja, dos cromossomos duplicados. Entretanto, antes de acontecer essa separação que acontece na anáfase, que eu vou estar também comentando aqui o nome dela, ocorreu crossing over, que é a permuta de material genético que acontece entre os cromossomos, e também aconteceu a separação dos cromossomos homólogos, que é o que também vai possibilitar a variabilidade genética. Na meiose 2, literalmente o que acontece é uma mitose. Essa célula aqui vai ter as suas cromátides separadas. Como eu tenho 23 cromossomos duplicados, então aconteceu a separação das cromátides. E veio para cá 23 cromátides, para cá 23, para cá 23, para cá 23, formando depois 23 cromatinas, formando, portanto, aí uma célula com a quantidade, pela metade da quantidade da célula-mãe que foi formada. Essa é a principal característica da meiose, a redução da quantidade de cromossomos da célula-mãe. E se você vai fazer uma prova de vestibular, é bom que você anote. E crossing over são os 2 mecanismos que geram variabilidade, ok? Bom, eu tenho aqui a ilustração de um processo de meiose, mostrando para você aquela imagem, mas de uma outra forma, tá? Eu tenho aqui a duplicação do DNA que aconteceu, eu tenho a meiose 1, note que ocorreu crossing over, por isso que você está vendo aqui os cromossomos com partes diferentes, e na meiose 2 aconteceu a separação das cromátides irmãs. Se você parar para ver, olha só, enquanto a mãe tem 2 cópias, nos gametas só vão existir uma cópia. E percebam, eles são diferentes entre si.
A meiose segue a mesma coisa da mitose. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Como são duas divisões consecutivas, nós costumamos tratar em meiose 1 e em meiose 2. Então, meiose 1 tem a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E a meiose 2 tem prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, olha só, meiose em si está dividida em duas etapas, a meiose 1 e 2. Cada uma delas, por sua vez, novamente subdividida. Conheça as 4 fases da meiose 1 agora. Isso aqui eu coloquei, essa informação que eu coloquei nos slides, o ideal é que você anota, tá? Anota aí para você poder não esquecer, ok? Então aqui eu tenho a prófase 1. A prófase 1 é a fase marcante que acontece o processo de permutação dos cromossomos, que acontece justamente aqui na prófase 1. E isso ocorre, gente, porque assim, a meiose 1 ela tem alguns acontecimentos internos dentro dela. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá? Na fase de paquíteno e na fase de duplóteno, tá? Diplóteno, esses nomes são muito complicados de falar, meu Deus do céu. Na fase de paquíteno e na fase de diplóteno, se o professor está com complicado para falar esse nome, imagina o aluno, diplóteno. Acontece a formação de quiasmas, que são estruturas que evidenciam o acontecimento do crossing over, tá? E literalmente na fase de duplétono ocorre aí também o processo de crossing over, tá? Porque colocou aqui, ó, aproximação dos cromossomos homólogos, paquíteno, condensação máxima dos cromossomos homólogos, inicia-se a separação dos homólogos. Existe uma certa treta para saber que fase exatamente acontece o crossing over. Então, nós costumamos dizer que ela acontece entre a fase de paquíteno e a fase de dupléteno. Isso porque ocorrem os quiasmas que indicam que aconteceu o crossing over. Lembrando também que o crossing over pode ou não acontecer. Então, a prófase 1 ela é marcada também por acontecimentos semelhantes ao da mitose, tá? Acontece o início do desaparecimento da carioteca, tá? E os cromossomos homólogos, eles acabam ficando dispersos no citoplasma, tá? Acontece ainda a permuta dos genes, no caso que seria o crossover, acontece também nessa fase, tá? Etapa de condensação dos cromossomos, a carioteca deixa de existir. Metáfase 2, parte em que os cromossomos homólogos são pareados e se organizam no plano equatorial das células. Então, eles acabam se organizando semelhante à mitose. Acontece ainda a ligação dos cromossomos homólogos com as fibras que surgem dos centríolos. Ou seja, os centríolos também se duplicaram e jogam lá a sua teia de fuso para poder justamente acontecer a separação dos cromossomos homólogos, que ocorre na anáfase 1. Anáfase 1, ao contrário do que acontece na mitose, as cromátides irmãs não se separam. As cromátides irmãs irão se separar na anáfase 2, tá? Elas apenas se afastam dos cromossomos homólogos duplicados enquanto migram para os polos da célula. Então, no lugar de ser assim, prófase, metáfase, anáfase, assim, ó, demonstrando que aconteceu a separação das cromátides irmãs, o que acontece é isso aqui, ó, anáfase 1. O cromossomo como um todo é separado, tá? O cromossomo homólogo é separado do outro, ok? Então, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1. E telófase 2, parte da meiose 1, que no caso também acontece, ocorrem também mecanismos semelhantes ao da mitose. Nessa etapa, os cromossomos se condensam, o núcleo e a carioteca reaparecem e o citoplasma se divide, ou seja, acontece o que nós chamamos de citocinese, a célula ó, se separa. Só que formou duas células, tá? Em se tratando de espécie humana, duas células com 23 cromossomos duplicados. Por isso que nós chamamos a meiose 1 de uma fase reducional. Por fim, segue essa divisão com cada uma delas e acontece literalmente o que acontece na mitose. Essa célula com 23 cromossomos duplicados vai passar por um processo de meiose 2, que é bem parecido com a mitose, onde acontece prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Fatos importantes. Prófase 2 é realizada
Em curto período, os cromossomos descondensados na telófase 1 voltam a se condensar novamente para poder possibilitar a separação das cromátides irmãs. Nessa etapa também é realizado a desintegração da membrana nuclear e formação do fuso acromático. Um novo fuso acromático vai acontecer. O que não acontece é uma nova intérfase. A intérfase só acontece uma vez. Metáfase 2, cromossomos tornam-se dispostos aos centrômeros no plano equatorial e com a cromátides ligadas às fibras voltadas aos polos. Então, olha que bacana. O que acontece é que, diferente da mitose, o pareamento, ele não vai ser, não vai acontecer um pareamento dos cromossomos, tá? O que acontece na meiose, no caso na meiose 1, isso não aconteceu. O que acontece na mitose, tá? Então, os cromossomos tornam-se dispostos na metáfase 2, os cromossomos tornam-se dispostos aos centrômeros no plano equatorial e com as cromátides ligadas às fibras voltadas ao seu plano. Então, tem prófase 1, metáfase 1, anáfase 1. Então, a anáfase 1 da meiose, lembre, aconteceu separação dos cromossomos homólogos. Na anáfase 2, ocorre separação das cromátides irmãs, tá? Então, a posiçãozinha de mão vai ser assim. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2. Separação das cromátides irmãs. Anáfase 2 fazem que os centrômeros duplicam-se e liberam as cromátides. Estas passam a ser denominadas de cromossomos filhos e passam a ser puxados pelas fibras do fuso. Semelhante e idêntico ao que acontece com o processo de mitose, tá? E telófase 2 vai acontecer o reaparecimento do núcleo e vai acontecer a citocinese. Ocorre a cariocinese, que é o processo de formação do núcleo, e acontece também a citocinese, que é o processo de separação para formar duas novas células. Como no caso é meiose, cada uma das células que estão sofrendo meiose 2 vão formar duas novas células. Por essa razão é que nós dizemos que formam 4 novas células diferentes da célula mãe, tá? Gente, eu fiz aqui para vocês um compilado das principais informações que caem em prova de vestibular, tá? Espero muito que você tenha gostado e me coloco aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que você tenha, tá? Já postei aqui vários materiais, tá? Inclusive também vou estar disponibilizando para vocês esse slide aqui para você poder fazer o seu mapa mental, tá? Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!